Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco aqui a médica de empresas, a Cristiane, que vai falar um pouquinho sobre contabilidade. Dário, ótima tarde a todos. Estou aqui com o Dário hoje, é um prazer estar falando um pouquinho aqui sobre a contabilidade dentro das indústrias. Eu sou contadora desde os meus 16 anos, tenho Show uma de bola. trajetória aí, né, grande, e ao longo desses anos eu constituí a Uchoa Soluções Empresariais. Por que soluções? Porque a gente vai além de um cálculo de imposto. E junto com isso nasceu a médica das empresas. As pessoas começavam a falar: "Ah, fui curado", né, porque tem o diagnóstico, tem o tratamento e tem a cura, inclusive para as empresas. Então, aí surgiu a médica das empresas. Então, é um prazer eu estar aqui conversando um pouquinho, tendo esse bate-papo com você. Show de bola. Vamos lá então iniciar o nosso bate-papo aí, interessantíssimo sobre contabilidade. Ela também não falou, gente, a empresa dela atende o grupo DAP Engenharia, Sim, com muito atende prazer. muito bem, tá? Diga-se de passagem. E a gente vai falar um pouquinho aqui, um pouco de tudo, mas voltado aí para a indústria, né? Desde prestação de serviço até aí a parte, né, da indústria mesmo, como é a contabilidade, né? E terceirização dessa contabilidade, como funciona e tudo mais. Na sua trajetória, você já fez o técnico em contabilidade e como que conta essa experiência pra gente? Como pintou esse, você era boa de matemática? Como que Nada, foi aí? nada. Eu, na verdade, eu sempre gostei muito de números e achava que contabilidade é números. Todo mundo tem essa falsa ilusão, né? Contabilidade é números, são cálculos. E, na verdade, é muito mais legislativo do que cálculo de imposto, do que números, né? Na verdade, do que matemática. Eu comecei com 16 anos fazendo o técnico em contabilidade, fiz um ano. Naquela época, o CRC ainda era técnico. Hoje Ah, tá. tem que fazer aquela provinha, como se fosse o OAB. Mas antigamente não, com um ano você tinha já o CRC de técnico. Era obviamente muito mais enxuto, porém era muito eficaz. E eu entrei já com 16 anos mesmo. Eu sou da época que faz aniversário em setembro, Dário. E aí quem faz aniversário em setembro entrava com 5 para 6 anos na escola. Então Sim. assim, entrei muito cedo. Ou entra E cedo ou ou atrasado, né? entro cedo ou Um dos atrasado. dois. Como o meu era em setembro, eu consegui antecipar. Morava lá na roça, aí a gente conseguiu antecipar. Isso foi muito bom para minha carreira. E logo em seguida eu já fiz graduação em ciências contábeis. Na Unip, fiz 4 anos lá, terminei com 21 para 22 anos. E eu nunca atuei em outra área sem ser contabilidade. No começo eu Ah, entrei em um tá. escritório de contabilidade como estagiária, menor aprendiz na época, 16 Sim. anos, fiz um ano lá. Inclusive, Tinha hoje até vou deixar minha. patrulheiro? Era patrulheiro aquele tempo ou não? Não, Era ó, era. guardinha? Não, na verdade, assim, eu ficava carimbando nota fiscal que chegava, sabe? Ah, Que é sei. despesa, custo, a gente separava. Chegava no fax, você lembra do fax? Sim, Chegava a nota lembro. fiscal no fax. É. Caía pelo escritório inteiro, a gente ia separando, dividindo, tal. Eu até tenho saudade disso. Não tinha Windows, era DOS, então era ESC, né? E era ESC Tab a gente No teclado utilizava. ali tinha que os comandos todos ali no teclado. Era bem assim. E protocolo, tá tudo diferente. Então eu iniciei nessa época. Eu lembro que eu ficava grudada no contador, queria fazer até IBGE. Hoje não, ninguém quer preencher IBGE. Naquela época, a gente que estava trabalhando, começando, queria conhecer de tudo. Então, eu comecei minha carreira muito cedo, já na área contábil, porque a contabilidade, ela se divide em setores, né? Fiscal, que calcula imposto, o contábil, que analisa balanço, relatórios, o DP, que faz folha de pagamento. Então, ele é separado, ele é setorizado a contabilidade. E eu entrei na parte contábil. E que Sim. isso favoreceu também para eu ter essa experiência, porque na contabilidade é o filtro, é onde finaliza todos os departamentos. Então acaba que você conhece a história da contabilidade, desde a hora que constitui no O fluxo processo. completo, né? É, constituiu, tem que ir o capital social, onde que vai? Já vai para o balanço. Então, o setor contábil, ele acaba vivenciando, experienciando todos os setores. Então, assim, comecei muito cedo e isso que fortaleceu. Hoje eu tô com 34 anos, né? E só de show já temos 8 anos. Show de bola, show de bola. Pessoal, ela para as pessoas que não têm familiaridade, o CRC é o Conselho Regional, tá, de Isso. contabilidade. Como o CREA é para engenharia e arquitetura, né? OAB para OAB advogado, tem dos médicos, CRM, tudo é tem isso. aí o seu conselho regional que
É um órgão gestor, né? Um Isso. órgão que regulamenta, que ele cria uma regra. Eu falo que tudo é hierarquia na vida, né? Sim, com certeza. Sempre tem, né? Sempre Uhum. tem. O bacana, a gente vai falar aqui sobre. Você esmiuçou aí a parte dos departamentos, a gente vai falar de cada um deles. E depois também a gente vai falar sobre a integração, porque eu acho bacana. Hoje o pessoal fala muito de modelagem financeira Uhum. e tá interligado entre balanço, DRE e fluxo de caixa, né? Muito, muito. E eu acho que, assim, é um problema corriqueiro nas empresas. A contabilidade tá num capítulo e o gerencial tá em outro. É Não se verdade. conversar. Uhum. E aí, a gente já teve, o grupo DAP já teve, quando vocês assumiram aí a contabilidade, porque a gente tinha a gente esperava tudo da contabilidade e ficava Para olhando tomar decisões? exatamente, ficava olhando o fechamento. E não tinha um gerencial para Uhum. você estar um passo à frente, né? Eu Você acho sabe que até o débito e crédito do banco é diferente da contabilidade e isso faz sentido por conta disso? Porque muitas vezes você trabalha com regime de competência e o seu fluxo de caixa é diferente, é o seu caixa, é o aqui e agora, é o que você exatamente, tem para tomada de decisão no momento. Então, e o balanço muitas vezes está projetando. É uma sim, nota fiscal que você vai receber a longo prazo, mas você já recolheu o imposto dentro do mês. Então, isso pode dificultar você tomar a tomada de decisão. Tem que estar bem claro. sim. Vamos iniciar pelo começo, né? Como eu costumo dizer aí. Para uma pessoa hoje aqui, a gente está falando muito. Pessoal, o podcast aqui, o DAPcast, é o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Então, nós falamos aqui, abordamos de uma forma geral os assuntos pertinentes à indústria. Então, a contabilidade, né? Ela tem aí, eu acredito, para a indústria, tem duas vertentes, tá? Tem o tomador, né? Tem a Uhum. parte da indústria lá que vai fazer a compra do serviço ou do produto, né? E tem a contabilidade deles. E tem a parte do Da operação. integrador, do integrador, do prestador de serviço ou o fornecedor de produto. Então Uhum. tem as duas contabilidades ali, é um B2B ali. Então ele tem uma conversação. Vamos falar um pouquinho dessa parte de serviço ou de produto. O que você indica para uma pessoa hoje? Ela está começando a prestar um serviço para a indústria, que a DAP estaria lá 10 anos atrás. E Uhum. aí você vai começar a sua caminhada ali sem contabilidade, sem condições, né? E aí, o que você indica hoje? Um MEI, né, que tem a formalização via MEI, um ME, qual que é o melhor caminho aí? Depende, né, Dário? Eu falo sempre isso. O MEI, ele veio para regularizar aquele pequeno, ele tem limitação para o MEI. Quais são essas limitações do MEI? Até 6.500 por mês. Então, você vai faturar 6.500 ao mês? Você pode só ter um funcionário, sua prestação de serviço, esse contrato, e você vai precisar de mais mão de obra para isso, para prestar pra essa prestação de serviço? Você precisa analisar. Você só pode ter um funcionário, só faturar 6.500 ao mês. Quando a gente fala 81.000 ao ano, todo mundo só foca que o MEI pode faturar 81.000 ao ano e a gente dividir isso e vira 6.500. Ah, então, mas e o mês que eu faturei 15, Cris, e no outro zero? Não pode, porque daí você já ultrapassou. Ele é 6.500 ao mês. Não pode acumular isso. Então, se eu abrir em setembro e em dezembro eu faturei 15, não deu 81, mas eu já ultrapassei os 6.500 que eu poderia, que seria Ah, nesse por mês. Então, assim, depende do que você quer no momento. O Simples Nacional, eu sempre falo, então começa pelo Simples, porque é acima de 6.500. Por que a gente indica o Simples? Por conta de não ter a parte patronal no INSS. Mas mesmo assim eu indico, vamos fazer um estudo desses quinais, o que seria essa prestação de serviço, para ver os benefícios fiscais. É o que eu falo, às vezes uma nomenclatura hoje muda todo o cenário de uma empresa. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, saber o que você vai fazer, conversar com o contador para ele sentir, ó, de fato eu executo isso. Porque às vezes é uma nomenclatura, uma atividade que você consegue outros benefícios fiscais e de repente eu posso falar Simples Nacional e ser presumido direto, sim. É, né? eu aprendi na pele que de simples não tem nada. É. Mas tudo bem, né? Depende o tamanho, depende o faturamento, depende o KNAI, tem Depende do que você vai um fazer, monte de né? coisas, né? Mas ele é só simples porque ele condensa as coisas ali, né? Uhum. E para
forma contábil, ele fica simples, né? Uhum. Mas Depende, viu? Nós temos mais de 18 é, obrigações. Hoje em dia o contador tá sofrendo. é, Eu falo que nós temos 22 dias úteis no mês, certo? sim, sim. São 18 obrigações. Você imagina, a gente passa o tempo inteiro elaborando e trabalhando para a Receita Federal para Nesse mandar. regime, Hoje em geral, em né? geral. Hoje é o MEI que só tem obrigação anual e você recolhe mensal. Mas o Ah, tá. Simples Nacional também tem REINF na prestação do serviço, tem todas as obrigações acessórias. Ah, tá. Então, ainda assim, é um trabalho bem E o complexo. simples, até que faixa de faturamento a pessoa, a empresa vai conseguir chegar 4.800.000 ao ano ainda. ao ano? Estamos, né, lutando aí para aumentar isso aí para 5.300.000, mas por enquanto continua o 4.800. Tá, legal. Aí, pessoal, ó, o Dapcast é uma consultoria gratuita para vocês aí, para você que quer iniciar o seu negócio também. Eu falo que É, na verdade, você sabe quem é o fiscal das empresas? é, É o próprio dono da empresa. sim, Não é sim, o contador e não é o fiscal da Receita, é o dono, ele tem que interagir. Porque hoje sim, a gente depende disso para conseguir, não tem como a empresa ter esse suporte, né? sim. E ninguém melhor que o dono para entender sobre o seu negócio. E tem um amigo meu que ele falou uma vez para mim, isso gravou, isso aí faz uns 8 anos já. Ele falou, cara, quem sabe do seu negócio, quem é faixa preta no seu negócio, É é você você. que tá ali dentro. Porque o cara que tá fora, ele vai te dar uma consultoria sobre um assunto que ele conhece, mas aplicar no seu negócio é você. Uhum. E aí, Então, você sabe aquela comunicação assertiva? A gente fala muito sobre isso, que na verdade, levando para o lado empresarial, tem tudo a ver. O seu negócio você vive todo dia. Quando você vai passar isso para outra pessoa, você já sabe tudo. Então, sim, você fala superficialmente. E você acredita que aquela pessoa já conheça. E não, de exatamente. fato, não, porque ela não vivencia, Não né? passou Não pelas tem. etapas, né? Não passou. E não tem como você falar sobre tudo, porque isso você levaria uma vida, porque demorou uma Sim, vida para você aprender. Você teve que errar, você teve que, né, que passar pelo processo e as etapas. sim, sim, sim. É, eu falei do simples, mas, gente, nada, não é nada Nada contra, pessoal, nada nada contra. contra. Eu passei, nós passamos pelo simples, ainda temos empresas no simples, né, do grupo, e assim, e funciona, roda. Olha, Eu acho que é só uma forma de. O simples, ele acho que autossabota o empreendedor. uhum. Por quê? Porque eu só fui sair da autossabotagem, da autossabotagem de parte fiscal, tributária, e É zona de entender. conforto. Exatamente, é a zona de conforto. Ele entra na zona de conforto. Ah, tô no simples, tô no simples. Contador faz tudo, contador faz tudo. E aí, quando você muda pro presumido ou pro real, aí você fala, puxa vida, agora toda entrada, saída, Tudo tudo tem tudo certinho, tem que certinho, fazer, tem que tem que fazer. acompanhar. Se for assim desde o início, né? Eu acho que o cara já fica, vira rotina dele. Mas é o que eu falo, Mas, Dário, você é especialista na sua área, sim, né? Eu sou especialista em contabilidade, não tem como a gente. Então, o empresário, ele vai aprendendo patinando mesmo, vai exatamente. aprendendo errando, testando, Não né? ensina na faculdade, Não, né? não ensina a ser Não empresário. tem, não ensina, não tem. O empreendedor lá tem os módulos de marketing, Hum, vendas, tal, tal. Não tem como fazer, porque cada modelo de negócio é um É jeito. um. Ó, você trabalha com contabilidade, beleza, mas você tem que vender. Eu tenho que vender e eu tenho que ser empresária. Eu tenho que liderar uma equipe. Então, Tem. assim, são todas áreas. Só contadora não Não, não, resolve, porque só ia não analisar resolve. balanço. Esse é o seu produto, é o seu serviço. É ou não Uhum. é? É o que você vai vender. Mas você é especialista nisso, porque, cara, tem que ser Uhum. para você vender para outras pessoas. Você tem que conhecer do Tem que negócio. conhecer, tem que conhecer. Que nem aqui no Grupo DAP a gente vende serviços de engenharia. Então tem adequação, tem isso, tem aquilo. Se um cliente liga para a gente e pergunta sobre. Ó, tem um livro ali sobre NR12, né? Inclusive, o autor é meu amigo Jober aí. Se ele pergunta de alguma coisa que tá naquele livro, eu tenho que saber. Porque eu faço adequação, certo? Uhum. Agora, tem também aqueles pontos. Ah, pô, teve uma atualização da norma Tem. o mês passado. É que Aí na verdade a vem. contabilidade ela é expansiva demais, né? Assim, eu falo que é igual o direito, tem várias visões e é muita discussão nesse sentido, não é uma engenharia que a engenharia ela é óbvia, né? Ela Sim. tem que ser.
Porque senão cai o avião, senão não Sim. dá certo o carro, não tem como, né? É. A contabilidade, o direito, eles não, eles são ajustáveis, né? Ele tem ponto de vista diferente. Então, o que eu posso falar, não, isso aqui dá pra gente ajustar, essa empresa vai morrer, o outro pode falar, vai salvar. Eu já peguei mesmo empresa em recuperação judicial que todo mundo condenou. Ó, Cris, não vai ter mais solução na época da Lava Jato e tudo mais. E a empresa resolveu, ela se salvou, ela curou. E contadores abandonaram. E nós conseguimos passar por esse processo. Então, assim, é visão, né? Como que tá visualizando e, na verdade, como que tá defendendo. Só para Sim. contar um pouquinho para vocês, teve um caso, inclusive, que a gente conseguiu. Eu tenho cooperativa de táxi lá dentro do escritório da Uchoas. E tem uma empresa prestadora de serviço portuário. E lá eles conseguiram uma dedução da base de cálculo de ISS. Na verdade, aconteceu o inverso. Foi primeiro da cooperativa. Nós conseguimos, através de uma fiscalização, quando eles entraram, ver uma brecha que, na parte do ISS, tinha que deduzir o taxista, porque ele é credenciado à prefeitura e já recolhe imposto. Quando eu vi aquele campo aberto, fui lá e tentei. Falei, não, vamos utilizar isso para prestadora de serviço, portuária e tudo mais, como dedução, porque eles são obrigados a contratar uma prestação de serviço lá, é exigido no litoral. Tá. Então, a gente também conseguiu essa dedução na base de cálculo, naquele mesmo formato, trazendo para um negócio diferente, uma atividade diferente, mas conseguimos. Então, assim, é visão, Sim, né? Tem a sim. ver? É o mesmo a atividade? Não. Mas levamos a visão como se fosse uma jurisprudência, né? Considerando todas as colocações. Lógico, com o trabalho junto de um bom advogado, e da empresa entendendo e aderindo e esperando o tempo, porque é um processo, né? Mas é visão. A contabilidade é E, mais expansiva do e que a isso. lei também, não sei como é nos outros países, mas aqui no Brasil, ela é muito interpretação. Porque Muito. senão não existia advogado. Não, não existia. Nem contador, viu? Nem Você ia contador. falar assim, não é lei, pronto, você infringiu a lei, tá errado, pronto. É, Não ia existir advogado, nem promotor, nem juiz, não. não ia existir. Por quê? É que nem defender tese de doutorado. Uhum. Você defende a sua tese, o outro fica criticando e colocando aquelas, né? Ah, se fosse assim, ah, se fosse assado. E ali vai, depois tem uma votação, um consenso lá, e assim Eu toca, né? acho que até, inclusive, a gente utilizou uma base para você que na época não tinha, que vocês vieram através da Ômica, que, nossa, eu sou eternamente Sim, grata, do eles são meus Alencar. clientes, o Alencar, há anos, e nós se conhecemos através deles, e eles foi um caso desse, engenharia, quando eu conheci, eles já tinham um advogado tributarista trabalhando com eles, isso lá em 2012, mais ou menos, que meu filho nasceu, e eles conseguiram, aderir, eu trabalhei junto, né, com um advogado, e conseguiram aderir à base de cálculo no lucro presumido de 32 da prestação de serviço para 8 quando existe material aplicado, Sim, sim, certo? sim, Inclusive, quando nós conhecemos, a gente veio, era uma coisa que não tinha para engenharia em geral, era sim. só para construção civil. E a gente foi desconstruindo isso. Quando tem algum problema, a gente vai lá, coloca. Lógico que pode ter fiscalização, a gente S- tem que apresentar a Tem tese. que E, comprovar, né? Tem é, que defender a eu sua. falo que o contador ele tá mais pro jurídico do É, que, de fato, para a contabilidade. E, inclusive, para conseguir algum benefício fiscal. sim. Por falar em jurídico, você, vamos recapitular aí que eu não sou expert aí, mas você falou departamento pessoal, certo? Isso. As divisões aí. É. Departamento pessoal, que cuida da folha de pagamento, férias, 13º, acompanhar os funcionários. Departamento legislativo, que eu falo que é o processo, porque alvará de funcionamento, licenças, constituição, alteração, tudo isso quem faz é o departamento legal. Contabilidade, que é o balanço, DRE, tudo fluxo de caixa, né, que é o DFCA que a gente faz. E o fiscal. O que que o fiscal faz? Apura imposto. É o pior departamento, ninguém gosta, né? Então, apura impostos, manda todas as obrigações acessórias. Mas assim, eu falo que a contabilidade, você sabe que ela não trabalha para o cliente, né? Ela trabalha para a Receita Federal. Sim. Agora mesmo, até Empreendedor também. tô querendo lembrar Tem o um nome sócio. dessa última obrigação acessória que acabou de lançar. As meninas podem me ajudar aqui no cantinho? DIRB. DIRB é uma nova obrigação acessória que surgiu agora. Nós temos, assim, menos de um mês para colocar todas as informações para dentro desses benefícios fiscais. Então, o que que a Receita está querendo enxergar?
Vamos supor, o grupo DAP. Quais benefícios você identificou para o grupo DAP? X, Y, Z. O que eles conseguiram de dedução, de redução no imposto? Nós vamos ter que informar isso mensal, para eles saberem o quanto que eles estão deixando de arrecadar com benefícios fiscais. Mas em qual regime tributário? Todos. Todos? Ah, Acho pensei que que era só no real. exceto o Simples Nacional, né? Pode falar, né? Pode falar. Pode? Fica à Eles têm vontade. uma lista, agora que está introduzindo, tem uma lista no anexo 5 de empresas que vão ser obrigadas. Isso vai Então, ser do Simples progressivo, Nacional todos também. têm. Sim, Todos, então, todos. Só que Aí, tem pessoal, que- tem uma equipe aqui para Tem. atender vocês aí. Tem a ajuda dos universitários, gente. É, Não tem jeito. Então, assim, cada hora mais a gente trabalha, na verdade, para a Receita Federal, né? Para os órgãos gestores aí do nosso país, porque são muitas obrigações que a gente precisa apresentar que representam a empresa através de números, porque, na verdade, nada mais é a arrecadação de impostos para eles encaminharem para todos os setores que precisam. Então, para a saúde, para o esporte, para as vias, para as obras públicas. Então, essas arrecadações, eu falo até, ó, imposto federal, ele vai para a esfera federal. sim. Contribuições, para onde que vai? Para a área da saúde, para outras áreas. Então, cada imposto que você recolhe, ele vai destinado a um lugar, né? Então, mas aí que tá. Não tem como fugir, né? Se você faz nota de serviço, tem o municipal, tem o federal. Tem um Se você municipal faz de federal. venda, tem Tem o estadual. estadual e tem o federal. E ainda tem com o CSLL, que é as contribuições. Cara, o empreendedor aqui no Brasil, o maior sócio dele não tá dentro da empresa. Eu não sei se você sabe, né, se o pessoal comentaram, mas o ano passado eu tive visitando Portugal. E eu, muito curiosa, entrei, né, no Uber e já fui perguntando. Como que funciona a tributação? Lá é sistema real para todo mundo. Desde o Uber, Lucro real para todos. todo mundo. Como que é isso, né? Como que é o lucro real em si? Tudo que você ganha menos tudo que você gasta. Fora isso, você sabe que eles ressarcem o funcionário por 2 anos? 2 anos, quem paga todos os custos, o que é custo? FGTS, tudo que é para segurar o funcionário, o governo estabelece. Por quê? Para que você consiga um fôlego e saber se você vai manter ele ou não na sua empresa. Porque um funcionário, para ele fidelizar, para você conseguir passar a sua cultura, ele demora 11 meses. Mas lá o governo é mais inteligente, eles deixam por 2 anos isso, para que não sangre o empresário. Aqui, por que você acha que a gente passa por tanta dificuldade, né? É, Porque tem esses ônus e o bônus. e o bônus. Eu acho que essa a reforma tributária, ela vem para ajudar muito. Porém, não vai começar com todos. Mas ela vem o efeito Vai ser cascada. segmentado, né? Cascata. Então, Esse efeito cascata é como se fosse um lucro real deles. Né? Imposto deduzindo imposto. Então, quem começou pagando, vem deduzindo, você vai pagar a sua parte. tá. Já que você falou no real e a gente falou do MEI, falou do simples, vamos falar da diferença aí do real pro presumido, né? Uhum. Que aqui no Brasil é trabalhado com a presunção aí. Qual que é a diferença de um e de outro? O presumido a gente até fala, né? Presume-se. Presume-se que o seu lucro seria de 32% na prestação de serviço. Presume-se que seu lucro seria 8%. O que eu estou dizendo isso? Que a sua base de cálculo para você pagar imposto seria 32%. Imposto federal. Federal. Então, 32%. E os federais. E o contribuição, que é PIS, COFINS, ele vai direto no seu faturamento. Ele é um pouquinho menor, porém, ele vai direto no seu faturamento. Então, é uma base de cálculo presumindo. Isso é a diferença do lucro real para o presumido. O lucro real, você paga direto do lucro líquido. Se deu prejuízo, você não vai pagar imposto federal. Tá. Se deu lucro, você vai pagar sobre o lucro líquido. Aqui a gente separa no DRE, porque no DRE gerencial você vai ter lá a receita, depois margem de contribuição e tudo mais, né? Emitida. Mas o cálculo que a gente faz, a gente, por ser serviço, o primeiro imposto lá em cima, na base de cálculo lá que eu vou tirar, é o PIS, COFINS e ISS. Isso mesmo. A gente fala que é imposto fiscal, né? Mas aí são os impostos municipais e estaduais, né?
Não, o PIS/COFINS. PIS/COFINS é contribuição. Sim. PIS/COFINS é contribuição. E o E o ISS é o município. municipal, é. Municipal. Aí depois, lá embaixo, quando eu já tenho EBITDA, aí eu vou tirar Aham. o meu federal, né? E o Uhum. CSLL para dar o lucro líquido, né? Isso, aí é o lucro líquido. Aí no presumido, o EBITDA é para você ter uma análise de fora. Quanto que eu tô lucrando de fato? E para Antes do meu valuation custo. também da Para empresa, valuation né? da empresa, isso mesmo. E na verdade, o valuation você pode considerar isso, multiplica por 12 para você ter uma média de quanto você fatura. Ainda mais quando a gente está falando de uma indústria, às vezes demora muito mais para fabricar, para Sim, você ter uma noção do seu custo, para trabalhar até com segurança, né? Quando a gente fala. sim. Pessoal, só para dar uma explicada aí, ela me corrige se eu estiver errado. Quando a gente faz o DRE, tá? Que é a demonstração do relatório de exercício, nós colocamos lá a receita, tá? Isso. Aí nós tiramos os impostos, no nosso caso, os impostos, As contribuições e o imposto contribuições. municipal, que é direto sobre o faturamento. Então, o que Isso. não tem choro nem vela, vai na hora. Depois, esse é o lucro bruto, né? Isso. Aí depois eu faço os cálculos, eu vou tirar custo fixo, custo variável, tá? E aí eu vou ter, né, o EBITDA. Que Isso. esse cara, o EBITDA, que a gente ouve tanto, que é para calcular, né, o valor, é o resultado operacional, né? Uhum, que O é o valor EBITDA. Isso. E aí você vai conseguir calcular o valor da empresa, né? Se você quiser vender um dia ou até a abertura de capital e tudo mais, né? O Isso. valuation da empresa. Mas isso, né, tem um processo tem antes. um Por exemplo, processo, custo fixo e custo variável. Tem muita pessoa que não sabe qual a Sim, diferença, diferenciar. E até eu falo que a contabilidade ela tem que conversar, né, muito direto com a empresa. Por exemplo, na hora de você classificar o que é seu custo fixo, o que é seu custo variável. O variável. que é meu custo fixo? Aquilo que é indispensável, que de qualquer forma eu vou ter que contratar para eu conseguir fabricar. O que é meu custo variável? Meu custo variável é aquele que é demanda. Então, se esse projeto demanda mais, eu vou comprar Sim. mais. Então, qual que é o meu custo variável? Ele pode alterar de acordo com a minha demanda. Então, é isso. E mesma coisa a despesa e o custo, né? Tem gente também que Sim. não consegue. Despesa é aquilo que não depende para que eu aconteça. O custo é aquilo que depende. O que depende para a DAP funcionar? O que é indispensável, Dário? Então, Fala para mim. Agora, eu voltando a pergunta para você. aqui no grupo DAP a gente usa assim, a seguinte, né, eu e o Célio ali, a gente fala assim, ó, cara, custo fixo. Se a DAP não faturar nada, o que ela tem que pagar? Isso. Custo fixo, tá? Se ela não faturar nada, se ela zerar, né, ela vai ter que pagar aquilo, custo fixo. Custo variável. Se ela começar a faturar, vai ser proporcional ao faturamento. Ao contrato, é isso. Então, se eu tenho mais material, se eu tenho, né, uma mão de obra terceirizada, se eu tenho um serviço terceirizado, isso tudo vai cair como custo variável. Agora, se eu tenho a folha de pagamento, é custo fixo. E aí a despesa é aquilo que você... Quando eu tô passando por alguma crise, o que eu preciso cortar agora? Ah, sim. Analisa a despesa. Exatamente, Começa com a despesa. Porque o custo é indispensável, não tem como a gente cortar. Despesa, eu assisto um canal do Marcelo Germano, o EAG, que ele fala que é igual unha. Todo mês tem que cortar. É verdade. Despesa todo mês tem que cortar. Assim, é claro que você tem que analisar muito bem, igual você falou, despesa, custo, né? E analisar o ROI também. Às vezes você coloca um investimento em Marte, por exemplo, né? Você tem lá e analisa o ROI, o retorno desse investimento, quanto que ele está trazendo para você de benefício, quanto você está fechando a mais de serviço por causa desse trabalho. Pô, você não, ele tá o ROI dele tá positivo e tá, você não vai cortar ele, né? Porque ele tá se pagando e ainda tá trazendo um retorno para você. O marketing eu falo que agora não é mais, não tem como ser despesa, né, para ninguém, porque todo mundo não depende, né? É um investimento, né? E hoje, a gente tava num bate-papo aí com o pessoal, uma agência, vou falar até o nome, a V4, né? Company. É bem conhecido. A gente tava batendo papo com eles, né? E aí, o que acontece? Hoje, o marketing, todo mundo fica marketing digital. É marketing. É o formato que é digital, mas é marketing, tá? O jeito de fazer. E aí também ficou muito fácil, muito acessível fazer marketing com o digital.
É verdade. As pessoas falam, ah, mas marketing digital precisa estudar muito. Cara, eu venho estudando isso faz 4 anos. Eu venho estudando marketing digital faz 4 anos. Então a gente faz isso, tal, tal. Surgiu o podcast, o Dapcast Que nesse eu acho muito modelo. legal. Por quê? Porque na indústria não tem um canal de comunicação assim que a gente possa ter esse bate-papo e instruir as pessoas que estão inscritas. Por falar nisso, se você não está inscrito, pausa esse vídeo agora, vai lá, já faz sua inscrição, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações para você ser avisado dos conteúdos novos. Isso é propósito, você sabe, Dário? Sim, sim. Agora que a Karina me falou, né, sobre o convite, eu também vi aqui antes e conheci essa estrutura, eu falo que é mais do que o seu negócio. É um Sim, propósito de vida, porque além de você estar solucionando o seu problema, ouvindo, né, outras pessoas, você está aprendendo, você está proporcionando isso. Quantas sim. pessoas você está alimentando, está ajudando, aquelas pessoas que estão começando, né? Então, a gente está levando conhecimento até algumas pessoas podem falar, pô, mas ele tem empresa, será que o pessoal não vai copiar? Gente, o sol brilha para todo mundo. É O verdade. sol brilha para todos. O É. Brasil é um país de oportunidades. Se você conseguir fazer o mesmo que em 10 anos eu venho fazendo, vai ser mérito seu e Deus vai te abençoar. Uhum. É isso que eu desejo para você. Então, a gente leva mesmo o conteúdo, E a vai proposta é falar. ajudar, porque não existe Sim, outro Dário, não existe outra Dabi. sim, Eu falo, não existe o Showas, né? Nós temos a nossa característica individual, os nossos valores individuais, e sim. cada um tem o É o seu, único, né? Deus né? E fez aí, único. e as pessoas vão se conectando, vão criando essa fidelização e vai transformando. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo É mundo. isso. E a concorrência é saudável, porque o que acontece? No digital, você vai dar uma olhada lá e aparece uma estratégia do seu concorrente, fala, poxa vida, o cara tá fazendo isso, eu vou fazer, É, vou vou fazer melhorar, melhor, vou fazer melhor. É, É lógico. assim, quem ganha é o cliente. Quem ganha é o cliente, né? E na verdade quem ganha é um todo, né? Porque nós vivemos num país, um Sim, depende do outro, acaba voltando, né? Eu falo que é um macro, é uma cadeia. Um sim, depende do outro e acaba voltando, né? com certeza. Se a gente conseguir que, né, o nosso sócio majoritário nos ajude, Aí fica tudo bem. aí fica tudo bem. Não vamos dar nomes aqui, mas eu acho que essa reforma tributária ela tem que olhar bem, em específico, para os setores cada um. Porque assim, tem setor que a margem do cara já é muito baixa. Hum, Se a reforma for prejudicial para ele em 1%, 2%, o cara quebra. quebra. Então não adianta, tá? Ah, Hoje mas nós eu. viemos conversando isso no carro. Que não é mundial, tá fragilizado, Sim, né? Tá muito fragilizado. E eu digo que assim, nós estamos vivendo uma crise e está tampando o sol com a peneira. Eu me exatamente. vejo lá dentro do escritório. Nós temos inúmeras empresas e todo mundo engatinhando. E como a gente tem rotatividade, às vezes você tem um contrato e você está vendo o dinheiro entrando, não quer dizer que você tem lucro, não quer dizer que você tem margem, não quer dizer que você Só tá girando só dinheiro, está só. girando dinheiro. Trocando Então, figurinha. porque às vezes a pessoa quer manter no mercado, quer fechar aquele contrato, mas de fato ele não é lucrativo. Então não adianta, né? Então tem muita gente passando por isso. A gente, para você ter uma ideia, quando você assumiu a contabilidade, acho que a gente tinha 78 colaboradores. Sim, lembro, era outra estrutura. Hoje a gente tá com 40 e poucos. Uhum. Mas eu acho que Mas o foi lucro líquido aumentou. é isso que eu ia te falar. Eu acho que isso foi inteligente, Então. né? Foi inteligente, foi aprendizado, né? Uma gestão. Eu falo que não existe fórmula, a gente vai aprendendo, né, com o Sim. nosso negócio. Então você foi vendo e ajustando e vendo que você poderia fazer mais com Com menos, menos, Aí tendo máquinas mais funcionais, isso, formando pessoas, fechando projetos, vendendo soluções, vendendo soluções. não vendendo almoço para comprar janta, entendeu? Tem muito, por isso que eu tô falando, tem muita empresa que ela emprega muito e isso é muito bom. Só que eu acho que essas empresas, como construção civil, como várias do setor industrial, elas deveriam ter um incentivo maior, Uhum, porque a margem delas é muito baixa. uhum. E qualquer oscilação de mercado ou tributário vai fazer o cara quebrar. Ó, como a gente tava falando, na verdade, eu dei um passo para trás, né, para pegar impulso. Então a gente tava num avanço, porque tem aquela coisa, às vezes a pessoa tá crescendo a empresa, tá crescendo e ela tá imaginando que tá grande, né,
E aí, como a gente falou aqui nos bastidores, ela não tá enxergando o lucro líquido. Se ela não tá enxergando o lucro líquido, às vezes ela tá regredindo, não tá expandindo. E Ela- aí é na hora de voltar, eu falo assim, sempre, nós não somos, inclusive nós estamos falando aqui agora atrás dos bastidores, ninguém é bom em tudo. Sim, E nós temos que estar com os melhores. Então, assim, se você é uma área que você não domina, contrate alguém muito bom antes de você desistir do seu negócio. Então, antes de você sim, desistir, seja humilde, né? Eu falo isso, que a humildade é o nosso maior desafio, porque ninguém quer, todo Hum. mundo tem o ego lá, né? Não, mas eu sou empresário, eu sou dona da É. Uchoas. Mas a gente tem que ser humilde. Olha, eu preciso de uma boa pessoa, de uma boa líder nisso. Não dá para eu ser tudo, né? Eu falo Não que eu sou dá. uma contadora vendedora, Dário. É, Porque eu que vendo o meu negócio, né? Eu vendo ao shows, na verdade eu vendo soluções. Eu entendo muito do negócio, mas hoje eu não consigo ficar na operação full time. Eu tenho uma pessoa. E eu vi nesses longos anos que eu precisava de alguém para me ajudar nessa área, porque eu sim. não estava dominando, eu não estava conseguindo. Isso talvez esse passo para trás realmente é o que você falou, para impulsionar, para você crescer, para você alavancar, para você ver o número diferente. Eu tô falando isso como contadora, que é o caso de ferreiro ainda. Então, assim, Sim. acontece. Quantos empresários eu já vi quebrando e de repente dando um boom. Eu tenho um cliente que é um case que eu sempre conto. Ela, inclusive, foi falar, deu uma entrevista uma vez falando, relatando que ela um dia me ligou à noite e falou assim: Olha, Cris, como que eu faço para declarar falência? Eu falei: Calma, respira. Tem muito, Hoje à noite não. muita lenha pra queimar Falei, ainda falei, antes. vamos dar uma noite de sono. No outro dia de manhã, eu falei, vamos ver várias frentes. Aí vem a solução empresarial. Falei, vamos ligar no banco, vamos ver um relatório que a gente pode proporcionar. Vamos pedir algum caixa, né? Algum capital de Possibilidade de giro, investimento, de possibilidade algum de investidor, investimento. né? Alguma coisa. Fomos desenhando. E assim, ela morava no fundo da empresa, é uma empresa de engenharia também. Hoje ela mora em outro local, comprou a casa própria, o negócio virou um galpão gigante, tem um escritório em cima. Ela estruturou. Eu falei, você lembra que você falou que queria declarar falência? E se a gente desistisse? Então, às vezes, é só contratar o melhor naquilo. Você não é bom em tudo, né? Não, e nem deve ser. Conta, você é Nem deve ótimo no que ser. você faz, mas você Sim, consegue cuidar de um gerencial lá dentro não, do financeiro? não. Não, você vê os números, me traz os números, você conhece, né, de números, você tem entendimento, mas não é algo que você tenha Eu preciso de dados dados, confiáveis, né, para mim, para tomada de direção. decisão, né? É isso. E você acabou de falar, eu não consigo ficar na operação. Gente, o empreendedor não pode ficar na operação. Não Ó, pode. se é o seu hobby, faz no final de semana, mas não pode. Ele tem que estar do tático pro estratégico, tá? É verdade. Senão, se você tá gastando seu tempo no operacional, quem que tá fazendo estratégia para sua empresa crescer? Se a sua empresa não está crescendo, empresa hoje que não está crescendo, ela está morrendo. Tá morrendo, é lógico. Então é isso. Se você não olhar, pô, eu tô na operação, tô me matando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, não, eu trabalho pra caramba. Gente, não é esse o ponto. O ponto é o quê? É você trabalhar a gestão, que é o tático, certo? O estratégico, que eu sempre. Eu assisto muito podcast, né? Por isso que eu criei o Dapcast. Mas é assim, ó. O podcast, ele ajuda muito. Eu já assisti podcast do Paulo Vieira, do Wendel Carvalho, do EAG, do Acelerador Empresarial. Cara, tem muita coisa. E uma coisa é fato, se você não estruturar a empresa, deixar o operacional redondo, o tático ali, contratar uma pessoa que seja um líder, um coordenador, um gerente, e você trabalhar no estratégico para fazer a sua empresa crescer mais do que ela está, E o não que vai que é o para frente. estratégico, né? Eu falo que o que que é o estratégico? Um plano de ação, uma visão de futuro. Para onde você está indo? As empresas às vezes não têm um básico, que é missão, visão e valores. E o visão, Sim, ele altera todo ano, ele altera constante, porque é para onde você está indo. O estratégico é esse. Para onde que nós estamos indo? Para onde que nós estamos indo? Para onde que nós estamos indo? Se nós não exatamente. estamos crescendo, nós estamos reduzindo. E isso é péssimo. Então, assim, focar nisso. E por isso que eu falo que o empresário, ele tem que ter um conhecimento amplo de tudo, né? Sim, Sobre pessoas, sobre como acessar pessoas,
fazer com que essas pessoas acreditem para onde eles estão indo, porque a gente passa por um momento difícil, passa por momentos difíceis. Quantos? Passa, Na sim. indústria, no comércio, na prestação de serviço, uma pandemia que ninguém estava esperando. Nós não passamos. Pós-pandemia, para nós, foi pior do que na pandemia. Na pandemia, a gente tinha trabalho ainda. Pós-pandemia, além da gente tomar um calote enorme, a gente ainda ficou sazonal um bom período aí, porque... Então. Só que assim, né? Resiliência e foi lá. Eu acho que para quem quer ter empresa, e tem que ser empreendedor, tá, gente? Empresário é quem tem empresa, empreendedor é quem empreende, tá? Quem faz as coisas acontecer. Pro cara que quer ser empreendedor, são 3 áreas que ele tem que olhar com muito carinho e ele tem que ter um conhecimento muito bom. Ele, na verdade, não precisa operacionalizar, mas ele precisa ter um conhecimento muito bom. Primeiro é marketing, o segundo é vendas e o terceiro é financeiro. Ah, mas Dario, e da operação? Cara, da operação você tem que conhecer, porque você abriu um negócio naquela operação. Você abriu um negócio para vender Já é contabilidade. Eu obrigado, abri um já é negócio obrigatório. para vender engenharia. Isso aí é obrigação da pessoa saber, Uhum. correto? Aí depois se aprimora, tem que se aprimorar. Exatamente, exatamente. Da operação você já tem que estar na veia. Agora, se muitas pessoas são boas ali em tudo aquela operação, mas não é boa em marketing. Ela não tem visão de marketing. Ela não sabe vender e ela não tem controle financeiro. Vai dar ruim, gente. Falando português claro aí da turma da atualidade, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai. Eu falo que vai bater a nave, eu sempre falo isso, vai É, bater então. a nave. Que você tá com a nave falando, eu tô decolando, Cara, decolando e bum, né? Daí eu levo um susto. tem que pensar muito bem mesmo. Tem que pensar estrategicamente nessas 3 áreas, o que é reservar um budget para investir lá. Por exemplo, a gente contratou consultoria aqui de vendas, agora tá com essa parte de marketing. A gente também, nós temos uma consultora, inclusive ela teve aqui de Lean, a Paula, e ela tá melhorando os processos, fomentando a aplicação de PDCA, Muito bom. para a gente melhorar tudo isso, porque pessoas, né? É feito de pessoas, processos e tecnologia hoje. Eu acho que assim, gestão de pessoas, a gente tem que sempre estar melhorando. Manutenção. Manutenção. Agora, processo também. Um processo ruim é melhor do que nada, certo? Ah, eu tenho um processo lá que não funciona. Ah, mas aquele lá não tem nada. Então, não é? 0 vezes 0. Uhum. Então, se você tem algo, você consegue Começou melhorar. a caminhar, já, né? Exatamente, você consegue melhorar. E tecnologia, gente, não cometa a falha que eu já cometi aqui dentro da DAP. Tem 2 caminhos. Ou você aprende no amor ou Ou pela na dor, dor. é Eu verdade. aprendi na dor. Eu coloquei literalmente o carro na frente dos bois. Falei, porra, eu sou de automação, vou automatizar Eu sou tudo. bom, eu sou É. bom, né? Eu vou automatizar tudo. Contratei alguns softwares e não deu em nada. Por que não deu em nada? Porque eu não tinha feito o arroz com feijão, que é o processo, né? O processo ali, o arroz com feijão, escrever isso, além de escrever, treinar a pessoa, né? Ver quais são as dúvidas e melhorar. Aí depois que tá andando, o processo tá rodando, tá legal? Ah, cabe uma automatização para economia de tempo, para aumentar a produtividade? Cabe. Então aí você vai e desenvolve ali. Tem muita solução no mercado hoje. Tem muita. Só que você tem que ter o mínimo de organização. Senão não vai para frente. Senão não Não funciona. vai. Ó, a gente começou a falar de contabilidade, E já você estamos sabe falando de empreendedorismo. qual é a já. minha terceira formação? Gestão de marketing. Olha Eu que fui legal. fazer na FGV MBA, porque é uma área que eu gosto muito. E é uma área que caminha junto com as empresas. Que se não tem essa visão, porque eu comecei a passar em frente às empresas ou conversar com o meu cliente e sentir a dor dele, que é a dor de dono. E comecei a pensar fora da casinha, o que ele pode fazer para melhorar? Chega num caso desse de uma empresa querendo falar para mim, não, eu vou falir. Eu tenho que pensar fora da casinha. Sim. E pensar fora da casinha, talvez, como ele O aumentar o problema faturamento. Então o problema ele ele tem que já vender. tem, né? Então ele tem que Você tem vender. que achar a solução. Então eu tenho que conectar ele com outros clientes, fazer com que ele cresça. Então a contabilidade vai além só de uma emissão de imposto, dessas obrigações acessórias que a gente tem que apresentar. Sim. É uma visão de dono, é sentir a dor do cliente. Opa, e se o meu negócio fosse meu esse negócio? O que eu faria para transformá-lo? E foi assim que eu comecei a pensar e agir e ter esse contato direto que acabou mudando a história, inclusive, da shows e crescendo muito, né, no Vale. Show de bola. Parabéns, é isso mesmo. Eu fico feliz em ver, porque o empreendedor, tem até um amigo meu que veio aqui no podcast e fala: a maior ação social que a pessoa pode fazer é empreender.
né? E é verdade, porque o empreendedor, ele ajuda não só as pessoas que estão trabalhando com ele, os colaboradores, ele também, se ele for um bom empreendedor, ele motiva a pessoa a querer ser mais, querer Uhum. ganhar um pouco mais e ter uma qualidade de vida melhor, mas ela ajuda o envolto também, né? Ela Quantas pessoas a gente influencia? tem direto e indireto, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está propagando informações para que outras pessoas também tenham a possibilidade Se encoraje. né, de ter uma vida melhor, de construir uma empresa ou ser um empreendedor corporativo, um intraempreendedor, Uhum. porque tem muito, gente, na indústria é o que mais a gente vê. No comércio, talvez comércio e turismo, você não vê tanto, mas na indústria, intraempreendedorismo tem muito. O cara que empreende como gerente de manutenção. É verdade. Ele tem visão, valor, cara, ele tem tudo ali. E aquele setor que ele toma conta é uma mini empresa. É a Ele visão de dono. É quando a é a gente visão de treina o dono. funcionário para ter visão de dono. E- Porque e- ele também faz parte. Eu acabei de falar isso. Eu tava falando que. Eu tava conversando essa semana com o meu namorado e ele falando sobre lava-pés. Que Jesus lavou os seus discípulos e trazendo para o lado empresarial da empresa dele, falando o quanto isso é um propósito, um servir o outro, né? Que cada um depende. Então, quando a gente coloca o funcionário para dizer que ele faz parte, ele é o dono daquela parte, ele está servindo, Sim, esse propósito, ele alavanca, né? Ele faz parte desse crescimento, desse desenvolvimento. E tem muito funcionário com visão de dono. sim, tem. E eu olho assim, a pessoa, se me perguntar, né? Tem um colaborador esses dias que perguntou para mim ó, quais os treinamentos que aí eu dei algumas instruções para ele. E se uma pessoa, em geral, me perguntar o que ela faz para ganhar mais, eu vou falar para ela que seja intraempreendedor. Se você cuidar de uma lojinha de souvenir, de uma loja de utilidades, encare a loja como sua, desenvolva, faça a loja prosperar, que eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar mais. Se você tem um setor de manutenção sobre sua responsabilidade, bata indicadores como MTBF, MTTR, né? Disponibilidade de máquina, deixa os indicadores redondinho para ver se não vai a primeira vaga que aparecer de gerente industrial, diretor industrial, se o CEO não vai querer colocar você lá, porque você pegou um setor pequeno e deixou as metas tudo redondinho e o pessoal todo engajado. Não tem como, gente. É de forma assim, não tem como ser contrário. É dados, né? É São dados. dados, Eu não há falo que os argumentos, nossos né, contra resultados dados. falam sobre nós, né? Sobre quem Sim, nós somos. E eu falo que quando o funcionário está dentro da empresa, ele está fazendo o nome dele. Eu não estava lá dentro da empresa que eu comecei com 16 anos, só construindo o nome dela. Estava construindo a Cristiane Uchoas. com Eu certeza, estava construindo a Uchoas. com Então eu certeza. estava com visão de dono lá, dando o melhor. Até hoje eu tenho um contato, um bom relacionamento com eles, porque eu estava construindo o meu profissional. Assim sucessivamente. Onde eu vou, eu estou fazendo a Cristiane É um Uchoas. processo cultural, né? Cultural, é isso. Para você. Bom, vamos voltar a falar de contabilidade, que a gente deu uma, né, uma Nós já voltamos. explanada É que aí o empreendedorismo fala mais alto, grita dentro da gente, não tem jeito. Mas é bom para o pessoal também ver que há possibilidades. O Brasil é um país de oportunidades. O digital aproximou muitas pessoas do que de coisas que antigamente era muito distante. Informação mesmo, né? A informação era muito distante. A pessoa tinha que fazer uma universidade, fazer uma faculdade para ela ter. Hoje, ela tem informação aí na internet. Toda hora, É ou né? não é? Toque Não de tô falando caixa. de informação, não, gente, de TikTok, de dancinha, não. Tô falando de assim, de podcast, Conteúdo. tá? Tô falando de webinar, no YouTube, no LinkedIn, tem newsletter. Vai lá, segue. Tem muita coisa informativa, tem muita coisa, né? E aí, quando a empresa ela vai aumentando aí, né, o faturamento e chega no lucro real, né? Quais são, né, o que ela precisa ter atenção quando ela acabou de chegar no lucro real e ela estava acostumada, vamos supor, com o simples, nem com o presumido, que já é meio É. parecido, né? Mas O real, o ele real. fala que é a realidade, né? Realidade. Qual é a sua realidade atual? Então, é tudo que você vendeu, né? Tudo que você vendeu seja na indústria, no comércio, prestação de serviço, menos tudo que você gastou. Tudo que é o seu custo, todo que é despesa. Isso, o que acontece? Você vai apresentar. Eu falo que a Receita Federal, ela tem 3 níveis, né, de apresentação. E o real é como se você tivesse à frente dela. Como se você tivesse ali ilustrado para ela.
Então, as suas obrigações, elas vão em tempo real para a Receita Federal. Então, você tem um balanço patrimonial que você tem que fazer toda a alocação de plano de conta. O que é o seu plano de conta? Todas as contas que você tem, tudo que você vivencia todos os dias com o plano de contas da Receita Federal. Ela também tem. Então, você faz esse depara, que a gente chama, de conta da empresa para a Receita Federal. Então, o lucro real, você está à frente. Você tem todas as obrigações mensais. Por exemplo, um estoque. Você tem que mandar essa informação em tempo todo mês. Então, suas obrigações acessórias são maiores. Você está sendo visto, por exemplo, o extrato bancário. Você tem que mandar o seu extrato, porque através jurídico, através do seu razão, da sua conta banco. Então, todas as informações estão sendo vistas em tempo real. Eles acompanham muito mais de perto. Ah, entendi. Então, além do imposto ser E entrada e calculado de saída forma de nota ali tem que estar redondo, né? tudo. E ainda mais o Estado. Eu falo que o Estado, assim, é o órgão que é mais minucioso. Ele olha detalhes. Saiu Mas você uma fala por causa nota, de ICMS e IPI? ICMS, IPI. Ah, E tá. ele fiscaliza muito mais rápido. Ele é muito mais Mas ágil. para serviço já não tem, né? Não, para serviço não Nota de tem, venda não aí. tem venda, que é a DANF, que a gente chama, né? Isso. O serviço é município, é o ISS que administra, Tá. prefeitura. E essa parte, a gente tava comentando aqui até que a gente, para tudo, cada bloquinho da contabilidade tem um tipo de imposto, né? Tem. A parte que vocês fazem de... Inclusive, O nós rec- estamos deixando hoje no Instagram da Shows, que a gente vai deixar depois, para cada regime de tributário, quais são as suas obrigações, quando são seus vencimentos de impostos. Então, quem puder, Que legal, já clica fala aí, já lá. que depois... Clicam lá que hoje vai ter certinho, já salva qual é o seu. Minha empresa está no Simples, para você ficar atento com o seu boletim quando chega. Qual que é o endereço? Já fala aí que o Luiz coloca O no... Showas Group. O Showas Group o Luiz vai colocar aí para nós. Show de bola. Ou Cris Showas _ contadora. Show de bola. No final também você repete aí, o pessoal Isso. já com papel e caneta na mão para anotar aí, pessoal. Ou já o bloco de notas aí, que é o celular. A parte de departamento pessoal, quando você vai... você tem que fazer o apontamento, né, da folha e aí o recolhimento das guias, não é? Quais são as guias ali que são recolhidas? FGTS, INSS? INSS. Agora o FGTS, ele também tá um FGTS digital. Ele mudou antes, era o vencimento dia 7, agora é dia 20, junto com o INSS. Ah, tá. Então, é o FGTS, o INSS e o imposto de renda retido na fonte, que é aquela pessoa que passou do teto ali 2 e pouquinho. Ah, sim. Ela tem um retido na fonte, que é responsabilidade da empresa reter. Então, esses vencimentos desses Não é pago para ela, é pago para a Receita. É pago para a Receita. O INSS é uma contribuição, você só repassa, né, da parte do funcionário. E o IR também. E o FGTS é dia 20. Então, esses 3 impostos da parte da folha ficaram para o dia 20. E tem a contribuição sindical também. Tá. É de acordo com cada categoria. Cada categoria. Né? Aí é de acordo com O cada valor categoria varia. e o valor varia. Tá. Né? Não é um valor exato, não tem como. É uma porcentagem, normalmente é 1% do valor. Em cima do salário do colaborador. É descontado também dele e repassado. Ah, entendi. Porque a reforma tributária ficou facultativo, mas tem os sindicatos aí que estão exigindo das empresas que ainda retêm. Tinha até uma coisa de fazer uma cartinha. No meu tempo tinha isso, agora não sei se... Tem ainda, sim, mas eles ainda podem recusar e acabam cobrando. Ah, entendi. Tá. E departamento pessoal, então, é essa parte. E quando... Mesmo a empresa, a gente falou de prestador de serviço, mas... Mesmo a empresa tendo lá, a indústria tendo o RH dela interno e tudo isso, ela vai precisar de um contador para fazer essa parte. Precisa. Hoje tem o e-social, que nós temos que enviar em tempo real. Então, assim, 2 dias antes da pessoa sair de férias, já tem que gerar, tem que mandar a informação 30 dias antes. 2 dias antes tem que recolher, né, tem que pagar a férias antecipada. Se tem um CAT, tem que colocar em tempo real no e-social. Tem o risco. Então, hoje tem que caminhar junto inclusive com a medicina do trabalho para mandar. Então, assim, em tempo real, você tem que acompanhar de forma em geral e precisa do contador responsável.
o contador ele assume junto com o empresário. Então ele tem que ter a assinatura do CRC, não é sozinho, só o empresário consegue enviar essas obrigações. Certo. Ele tem que responder junto com o contador. Ah, entendi. E há muito casos assim de empresas, não vou falar maiores que o Grupo DAP, mas eu falo assim, empresas com grandes marcas aí. Uhum. Ela terceirizar a parte de contabilidade, acontece? A maior parte terceiriza. É, Na verdade, a contabilidade interna acontece que os empresários sentem muita fragilidade na hora de uma auditoria, por exemplo. entendi. Porque eu falo que às vezes dentro de casa a gente acaba deixando, né, para lá Casa de ferreiro, espeta de pau. algumas coisas que poderiam ver. Então, quando a pessoa terceiriza, e a maior parte, eu digo que só empresas assim multinacionais que eu vejo que não, e mesmo assim eles às vezes contratam uma consultoria pelo menos uma vez por ano para checar um mês que seja. É o que eu falo para todos os empresários, né? Uma vez por ano você tem que analisar se você está no regime tributário que é de acordo, porque pode mudar, né? Pode mudar o cenário, pode mudar a visão de futuro, que é o que a gente está fazendo, está falando, né, sobre. E para ele também ter essa segurança de que esse interno está fazendo certo. Então a procura por externo é muito grande. E o estudo também é muito importante, né? Eu não lembro o fato, assim, para contar para você o que aconteceu, mas eu lembro que uma grande marca, ela optou pelo presumido, porque era vantajoso para ela, por causa da presunção, ela pagava menos que no real. Uhum. Veio contou um episódio para mim e tal, porque Dependendo como do se que for, enquadrasse no regime que a gente tá, né? Uhum. E a presunção lá caísse para ela e tal, e ela conseguiu. Essas empresas também têm que fazer esse estudo, né? Tem que fazer. E eu falo que uma vez por ano ou de 6 em 6 meses, o seu cenário mudou muito. Se você colocou algum produto junto com a sua atividade, se você está vendendo de forma diferente ou agregou algo ao seu contrato, tem que fazer um novo cenário, tem que fazer um novo estudo. Às vezes é um KNAI que a gente precisa ajustar. Eu uso muito o exemplo, inclusive lá dentro do escritório com meus funcionários, para explicar. Não sei se você observou, mas o McDonald's mudou de sorvete para sobremesa, você viu? Ah, sim. E por que que ele mudou? Por conta da questão tributária. Sim. Porque um NCM, que é o códigozinho ali do produto que você vende, ele está tributando de uma forma um ICMS ou algum imposto, e sendo outra nomenclatura, ele tributaria diferente, teria Sim. uma economia. Então precisa fazer esse estudo, é uma manutenção, você tem que fazer uma vez por ano. Tem um outro produto também que eu não me lembro, mudou a embalagem, por causa que ele é enquadrado como wafer. Eu não me lembro qual, aí ele mudou a embalagem dele era retinha, aí ele fez aquela puxadinho só por causa do regime tributário. Pronto, porque daí o Já NCM mudou, muda. descaracterizou o produto antigo e... Então, assim, é um estudo de caso mesmo. E eu falo, tem cliente que chega lá no escritório, ele abre a planilha dele e fala, Cris, eu tô fazendo assim, assim, a minha visão é essa, o que que eu preciso fazer? Eu falo, calma, o que que você de fato tá fazendo? Ah, pega um vídeo. Aí me mostra, fala, ó, então, você acha que é isso? Ou você acha que você tá fazendo, nossa, eu acho que eu tô fazendo isso aqui. Liga pra Sebrae, não sei o quê. Não, realmente você tá fazendo assim, pode emitir. Às vezes a gente tá vendo e tá na atividade errada, fazendo algo, né, que você pensa que é a sua atividade, não é. Sebrae é no Vale, né? Não vai. É grande, tá lá. Tem bastante empresa que a gente atende lá no Vale. Ali desde São José até lá em Itatiaia. Itatiaia. É bastante coisa. Itatiaia, por exemplo, é uma cidade que tem incentivo fiscal. Uhum. Itatiaia agora, eu não Qual lembro que se é ISS? ICMS. ICMS? Eu acho que é ICMS que lá... Mas lá no estado de São Paulo? Não, lá é Rio. Rio? Itatiaia é Rio. Itatiaia é Rio. É Resende, né? Verdade. Então Finalzinho ali, né? a gente mudou a empresa para lá por causa desse incentivo, né? Tem incentivo, tem a parte de Minas aqui, que é Extrema, Pouso Alegre, mas lá também tá virando um polo lá em Itatiaia. Tem Então, bastante empresa indo para lá. É por isso que o estudo e trabalhar junto, né, conversar sobre isso, faz toda a diferença, porque daí você muda Sim. todo o cenário e seu custo melhora. Sim. Se o seu custo diminui, você tem uma lucratividade maior. Então, para uma Um empresa impacto muito pagar grande. uma desmobilização, uma mudança de planta industrial para o grupo da Engenharia fazer, que não é barato, é porque vai aumentar o recompensa. lucro líquido dela significativamente, né? Você Senão fez não um faria. estudo, tem uma visão, uma estratégia. Exatamente. Vai se pagar em 2, 3 anos, não importa.
Mas já fez esse estudo para ver Garantir. o retorno do investimento, né? Uhum. E é por isso que a gente tem que ver todas as brechas, porque nesse país eu falo que é um país muito empreendedor, né, de empreendedorismo, que a gente tem Sim. muita oportunidade, mas a gente tem muitas brechas e alguns lugares sacrificam mais. Sim, Então a gente tem que estudar as possibilidades. sim. Regiões como a nossa região aqui, que é entre Campinas e São Paulo, você vê muito, não só por causa de logística, mas já não vê mais incentivo fiscal, né, do tipo que tem nessas cidades aí. É porque tem muito, né? É um polo É industrial. um polo Então, para industrial, que vai ter incentivo, Não, né? não vai ter. Só a logística que já favorece, né? É verdade. Eu até comentei com o pessoal de marketing. Falei, cara, eu tô no meio de Campinas e São Paulo. Se aqui não vender, não vende de lugar nenhum o serviço que Uhum. eu faço. E agora tem regiões que é mais complicado. A gente faz serviço em Serra, Goiás, né? Tem regiões de Goiás que também tá muito industrializado. Catalão, por exemplo, Uhum. né? É uma região boa. Mas quando o que gira mesmo tá aqui no estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo. A parte mais industrializada, assim. Bom, falamos um pouquinho de muita coisa aqui. Um pouquinho de Verdade. muita coisa. Deu para ter uma troca boa, né? Dá pra gente fazer outro episódio ainda pra falar de muito mais coisa. Vamos sim. Porque tem bastante coisa a ser dito, né? Sobre contabilidade. É longo, né? A história é longa. É longo. Bom, quem quiser procurar aí a Cristiane, procurar o Shoas, agora é a oportunidade para você estreitar aí, falar pro pessoal onde te encontrar, onde encontrar os serviços da Shoas também, da médica aí das empresas. Vamos lá. Nós estamos no canal de comunicação na Shoas Group, no Instagram. Temos o meu também, que eu acabo atendendo diretamente, que é Cris Shoas _contadora. E vou deixar para vocês o LinkedIn também, Cristiane Shoas, e também tem da Shoas Soluções Empresariais. Vocês podem lá clicar, tem no Google, você deu o Shoas Soluções Empresariais, aparece direto nós lá. Ficamos em São José dos Campos, mas atendemos mais de 6 estados hoje em todo o Brasil. Legal. Né? Eu falo que a contabilidade você pode ter de qualquer lugar. Você precisa só acompanhar e que seu contador visite. Sim, Né? com Conheça certeza. o seu produto, nem que seja gravando um vídeo. E fico à disposição. Estou muito feliz, muito grata de estar aqui. Né? Agradeço a vocês por ter recebido. Agradeço a Deus pela sua oportunidade de chegar bem aqui e ter vocês aí conosco, tá bom? Como parceiros. Muito bom. Obrigada, Muito bom. Dari. Gente, é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aí o Dapcast, podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. A gente traz os melhores convidados aqui, uma consultoria gratuita para vocês aí de contabilidade. Vai ter muito mais, vocês podem ir lá, né, buscar informação, buscar o serviço da Cristiane, excelente, tá? O pessoal aí atende muito bem. E não se esqueça, antes de terminar esse vídeo, se não está inscrito, já vai lá, faça a sua inscrição, ativa o sininho para o YouTube avisar você dos conteúdos novos e já deixa o seu like. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.